Olá pessoal, vamos estar dando início a mais uma aula de educação física e hoje o tema do nosso conteúdo, da nossa aula é esporte. Então a gente vai estar falando sobre o esporte no contexto mais do alto rendimento, certo? O esporte, ele é um conjunto de exercícios físicos que se apresentam sob a forma de jogos individuais ou coletivos, cuja prática obedece a certas regras precisas e sem fim utilitário imediato. Desporto. O esporte ele aperfeiçoa as qualidades físicas do homem. Então, no esporte, ele é um conjunto de práticas esportivas, de atividades físicas, onde existe uma regulamentação, onde existem federações, regulamentação, toda uma regulamentação oficial para poder ser considerado um esporte. O esporte ele é uma prática de atividade física, mas tem uma diferença, que nem toda prática de atividade física é esporte, entendeu? Então, é considerado esporte quando existe uma regulamentação, um conjunto de regras, equipamento sério, equipe de arbitragem, O espaço de jogo que vai ser utilizado é um espaço considerado oficial, aí sim, pode ser chamado de esporte. Então, o esporte ele pode ser considerado um fenômeno mundial, porque é praticado no mundo todo, Então é surpreendente a influência dessa manifestação em nossa sociedade, capaz de mobilizar continentes inteiros para a realização de competições esportivas. Então, é comum nos depararmos com notícias envolvendo o esporte. Elas trazem comentários sobre jogos e competições, sobre a vida dos atletas, sobre as torcidas, os clubes, os dirigentes, Enfim, traz uma enorme quantidade de informações disponíveis. Também nos mostra a presença desse fenômeno na cultura e nos costumes sociais também, do mundo de hoje, da atualidade de hoje, no costumes sociais contemporâneos, vamos dizer mais ou menos assim. Então, a gente percebe que dentro da prática esportiva existem grandes competições que envolvem nações, um exemplo delas é os Jogos Olímpicos. As Olimpíadas é uma competição muito antiga, de origem lá na Grécia Antiga, e essa competição, essa grande competição, ela está presente até nos dias de hoje e envolve a participação de todos os continentes. Então, muitos atletas, muitas equipes, muitas seleções, essa interação, das nações, dos países uns com os outros. Então isso é muito importante. Então o esporte ele tem esse poder de socialização, de oportunização por meio desse grande evento que são os Jogos Olímpicos. Não só os Jogos Olímpicos, mas outros grandes eventos também. Mas a gente destaca os Jogos Olímpicos porque dentro desse grande evento, dessa grande competição, é praticada várias modalidades esportivas, tanto individuais quanto coletivas. Então a gente destaca os Jogos Olímpicos justamente porque ele tem esse impacto, ele tem esse grande valor para o esporte. Apresenta um importante aspecto cultural, agregador e identificador, que leva as pessoas a se sentirem parte de um grupo, identificando-se com os membros das equipes e com os atletas que representam clubes, regiões, seleções ou nações. Então o esporte ele consiste em um fenômeno que envolve diversas práticas humanas, com regras rígidas, próprias, regulamentadas, institucionalizadas, e apresenta também, o esporte ele apresenta também uma direção voltada para a competição,
no sentido de obtenção do melhor resultado. A competição ela pode ser o quê? Ela pode ser individual, certo? Ou ela pode ser coletiva, certo? Então ela pode ser individual, pode ser em grupo, né? Como eu citei. Ou comparando-se, né, o desempenho dos praticantes por meio dos movimentos realizados. Vamos acompanhar o vídeo falando um pouco desse grande evento, né? Os Jogos Olímpicos remontam ao século 8 a.C. Dedicados ao deus grego Zeus, aconteciam nas planícies de Olímpia, no Peloponeso, a cada 4 anos. Incluíam corrida, luta, boxe, uma forma primitiva de artes marciais, conhecida como pancrácio, hipismo e pentatlo. Os antigos jogos entraram em declínio quando Roma conquistou a Grécia em 146 a.C. e foram abolidos em 393 d.C. pelo imperador Teodósio I. A sede em Olímpia caiu no esquecimento, devastada por terremotos e inundações. Só 1.500 anos mais tarde, os Jogos Olímpicos modernos nasceram em Atenas, em 1896, com 280 participantes de 13 países. Os Jogos cresceram lentamente, sob a orientação de Pierre de Coubertin, que fundou o Comitê Olímpico Internacional em 1894. Em 1900, as mulheres foram autorizadas a participar pela primeira vez. Em 1924, os Jogos de Paris conquistaram a simpatia do público, com mais de 3.000 atletas de 43 países. Os Jogos de Berlim, em 1936, foram os primeiros transmitidos pela TV para uma audiência restrita sob o regime de Adolf Hitler, que soube usar os Jogos para propaganda. Mas a história lembra as 4 medalhas de ouro do afro-americano Jesse Owens. Os Jogos de 60, em Roma, foram transmitidos ao vivo na Europa. Em 64, todo o planeta pôde assistir aos Jogos Olímpicos. No ápice do movimento americano pelos direitos civis, nos Jogos do México em 68, os corredores Tommy Smith e John Carlos protestaram no pódio contra a discriminação. Eles perderam suas medalhas, mas seu gesto inspirou toda uma geração de atletas negros. Em Munique, em 72, militantes palestinos invadiram a Vila Olímpica e mataram 11 atletas e técnicos israelenses, além de um policial da Alemanha Ocidental. Hoje, os Jogos são a mais importante manifestação esportiva mundial. 10.500 atletas de 206 países vão participar das Olimpíadas Rio 2016. Então, no alto rendimento, né, quando nos referimos ao esporte, a gente se depara com um ambiente em que as competições é estimulada na busca de um melhor resultado, com situações como a exclusão dos menos capacitados, física ou tecnicamente, e com a exploração do potencial máximo físico e psicológico dos atletas. Então, no sentido aí de excluir, né, aqueles que são menos capacitados. Então, no alto rendimento, no esporte de alto rendimento, visa-se selecionar os melhores atletas, os atletas que estão mais aptos, né, a desenvolver melhor aquela determinada atividade. Então, esses atletas eles são mais valorizados do que os outros, porque eles serão selecionados para representar, né, uma empresa, representar uma marca, representar uma seleção, representar um clube. Então, para poder alcançar esses resultados, eles vão buscar sempre esses atletas de alto rendimento, porque no alto rendimento eles visam, né, o produto final, que é o resultado, somente o resultado. Então, o alto rendimento ele é diferente do desporto escolar, do desporto mais amador, porque no alto rendimento, né, visa-se em primeiro lugar o resultado. O resultado ele é o produto final de tudo. Então, os métodos, os critérios de seleção e treinamento, eles variam de acordo com o país e a cultura em que o esporte está inserido. E variavelmente, os mais aptos é que são selecionados. A gente vê
Algumas situações também até dentro das escolas, né, onde o professor vai selecionar os alunos do time para poder participar dos jogos escolares, de outra competição, né, e esses alunos vão estar representando as suas escolas. E, consequentemente, o professor sempre está selecionando aqueles que estão se destacando mais, né. Então sempre vai ter esse processo de seleção, né, dentro do esporte, de alto rendimento, né. E algumas situações no escolar também, onde a gente é contra, né, essas situações dentro do escolar, porque dentro do desporto escolar amador é importante dar oportunidade para todos os alunos, né, todos os atletas. Já no alto rendimento não, o alto rendimento eles visam só o resultado, né? Então por isso que eles buscam sempre os atletas que estão mais aptos, aqueles que estão menos aptos eles vão ficar de fora. Dando continuidade, né, aqui a gente vai estar vendo os esportes coletivos. O que são esses esportes coletivos? São jogos oficializados e sua prática demanda a participação de 2 ou mais pessoas em oposição à equipe rival. Então no esporte coletivo ele é jogado com um determinado número de pessoas, ou seja, um grupo, né, uma equipe, um time que vai confrontar uma outra equipe também, um outro time. Então, aí sim é considerado esporte coletivo. Nós temos os esportes individuais e temos também os esportes coletivos, onde a gente vai estar vendo alguns exemplos de esportes coletivos, beleza? Os esportes coletivos eles são muito importantes, né? Para os alunos, para os atletas que estão iniciando, né, para o indivíduo, para os atletas de alto rendimento, porque por meio dos esportes, né, o esporte ele agrega muitos valores, como trabalhar em equipe, como saber vencer, saber perder, respeitar regras, né, respeitar o convívio com os adversários, respeitar os professores, as equipes de arbitragem. Então o esporte ele agrega muitos valores, né? Principalmente o esporte coletivo. Então é importante, né? Dentro do esporte coletivo existe um conjunto de ideias, onde estratégias, né, traçada pelo professor, onde todos os indivíduos que fazem parte da equipe tem que seguir esse cronograma, essas regras para poder funcionar. E é chamado de trabalho em equipe. Então isso é muito importante. Então o esporte coletivo ele traz e agrega muitos valores, né, que a pessoa pode carregar para a vida toda. Então, dando continuidade, esporte individual, que são aqueles praticados por um único atleta, além de serem comuns para o entretenimento. Então, esportes individuais são aqueles onde é praticado por um único atleta, né? Nós temos exemplos aí de tênis de mesa, atletismo, xadrez, né? Ginástica. Então são esportes onde apenas um atleta, né, tá representando um clube, representando uma seleção, né, um país em determinada competição. Então aqui eu trouxe uma tabela, né, onde a gente tem alguns exemplos de esportes individuais e esportes coletivos. Esportes individuais aqui nós temos atletismo, badminton, boliche, boxe, karatê, dardos, esgrima, esportes aquáticos, né, esqui, ginástica, iatismo, judô. Nós temos a natação, né, em piscina curta ou piscina longa, né, patinação no gelo, sinuca, né, também pode ser considerado um esporte, porque tem competição também, né. Tem o squash, tem o taekwondo, tem de mesa, tiro com arco, né? Tem o triatlo. O triatlo inclusive é muito puxado, né? São uma combinação de 3 modalidades: a natação, o atletismo, né? A corrida e mais o ciclismo. O xadrez, o wrestling, que é um estilo de luta, e o tênis, né? Tênis de quadra. Já os esportes coletivos são alguns exemplos também. Badminton, né? Porque o badminton ele pode ser jogado individual e por equipe também, assim como tem de mesa. Basquetebol, beisebol, boxe. Boxe ele é individual. Ele está aqui no lado coletivo, eu não sei quem foi que colocou, não, mas
boxe é um esporte individual. É o cricket, o futebol americano, futsal, handebol, voleibol, certo? E tênis de mesa, que também pode ser jogado individual e por equipe também. A gente tem mais no vídeo, né, mostrando alguns exemplos, né, de esportes individuais e esportes coletivos. Você já se perguntou alguma vez o que é esporte? Então, neste breve vídeo, hoje vamos trazer à luz alguns conceitos e tópicos sobre as variadas modalidades de esportes que temos hoje. O termo esporte se refere a qualquer tipo de prática que esteja vinculada a federações e confederações, cujo papel é o de regulamentar as regras dessa prática. Isso significa que as regras de um esporte são fixas e nunca podem ser modificadas durante um campeonato. 4 características são fundamentais para dizer se determinada prática é um esporte. Primeira, ter regras fixas. Segunda, a subordinação dessa prática a algum órgão oficial. Terceira, ser uma atividade competitiva. E quarta, o atleta está sempre em busca de um tipo de recompensa maior do que o prazer de praticar o esporte. Ele é um profissional que ganha a vida ou pretende ganhar, no caso de atletas amadores, por meio do esporte, seja com patrocínio ou com prêmios dados nas competições. O esporte é um dos muitos conteúdos que o professor deve trabalhar nas aulas de educação física, como mostram os parâmetros curriculares nacionais de educação física. Porém, existe uma discussão entre os especialistas dessa área, que afirmam que o esporte deve ser trabalhado de uma forma adaptada na escola. Isso significa que vocês, alunos, podem mudar as regras do jogo, quando todos os participantes da atividade estiverem de acordo. Significa também que quando o esporte é apresentado na escola, não precisa ser necessariamente competitivo. E mais que isso, nas aulas de educação física não tem medalha. O que importa é aprender e se divertir. É por esses motivos que Walter Brett, no seu livro Aprendizagem Social e Educação Física, denomina essa prática de esporte da escola, já que o objetivo é que o aluno vivencie as práticas esportivas visando o prazer e não a competição. É por isso que o basquete da sua aula é sim um esporte, mas é um esporte apropriado para ser trabalhado de acordo com os objetivos educacionais. Em diversas cidades gregas, desde a antiguidade, e sua prática envolvia diversos tipos de atividades. Tal era o nível de relevância que se concedia à prática esportiva que foram organizados os primeiros Jogos Olímpicos, neste caso, um evento que envolvia várias cidades-estados, e que tinha como objetivo a vitória em honra a Zeus. Várias dessas atividades estão presentes nos Jogos Olímpicos até hoje e garantem um ar de tradição aos Jogos. O esporte que conhecemos hoje sofreu ainda influências das matrizes lusa, afro e tupi, conteúdo em que o grande antropólogo, escritor e político Darcy Ribeiro abrange em suas obras. A história do esporte divide-se em 3 períodos: esporte antigo, até a primeira metade do século XIX, esporte moderno, de 1820 a 1980, e esporte contemporâneo, de 1980 em diante. Na antiguidade, as práticas esportivas não se pareciam com as que conhecemos hoje. Em razão disso, eram conceituadas como práticas pré-esportivas. Algumas eram úteis para a sobrevivência do homem, como a corrida e a caça, e outras eram mais uma preparação para guerras, como a esgrima e as lutas. O esporte na sociedade brasileira já é tratado como uma identidade nacional, principalmente o futebol. Mas no geral, podemos perceber que o esporte é tratado não somente como competitivo, mas sim como lazer, já que o mesmo é tratado como uma identidade nacional. Já que o esporte é tratado como parte da cultura brasileira, isso claramente leva a nossa sociedade a conviver entre si quando se trata do mesmo. Influenciando diretamente na cultura, o esporte consegue unir pessoas de culturas diferentes em um só lugar para vivenciar um só momento, tornando isso uma cultura em si. Não esquecendo o fato de que o esporte pode melhorar na saúde tanto física quanto mental, tirando o peso do estresse das costas no dia a dia. Claro que não são todas as pessoas que estão praticando algum esporte, mas mesmo que não estejam praticando, essa união pode acontecer até em debates sobre um específico esporte. Dentre tantos benefícios, destacam-se a transmissão de valores e a relação social como fator principal do instrumento da educação. Percebe-se que, no mesmo problemas sociais, tornando-se comuns na sociedade,
o esporte cumpre uma importante função de inclusão social. Ao tirar os jovens das ruas e das drogas, ele ajuda no combate à violência, contribuindo assim na garantia de segurança pública e nas melhorias da saúde humana. E por fim, é inegável dizer que a prática do esporte é essencial para o desenvolvimento de uma ordem dentro da sociedade. Portanto, é muito importante que a população, junto ao governo, estimule a prática das atividades esportivas, principalmente nas regiões mais carentes, evitando o surgimento de doenças e violências. Em seguida, nós temos também os esportes radicais e de aventura, né? Que são esses esportes, né? Exercícios de aventura, de perigo, que eleva a adrenalina do corpo. De fato, são esportes executados em meio a riscos, que colocam o corpo em condições extremas. Então, as pessoas que praticam esses esportes, né, eles são viciados na adrenalina, que causa uma sensação, né, de prazer e de satisfação no organismo da pessoa. Então são vários os esportes radicais, considerados radicais, né? São esportes de aventura também, onde a gente vai estar vendo aqui quais são esses esportes. Então, aqui principais modalidades, né? Esporte de aventura é o rafting, rapel, tem a tirolesa, tem o arborismo, canoeing, que é com a canoa, o trekking, corrida de ostentação, tem o paintball também. E já os esportes radicais, nós temos o BMX freestyle, nós temos o BMX vertical, tem o skate freestyle, tem o skate vertical, tem o skate mega rampa, que foi o Bob Burnquist que trouxe para o Brasil, que criou, onde no quintal da casa dele ele tem uma rampa gigante lá chamada Mega Rampa. Inclusive já passou algumas vezes no Esporte Espetacular, né? Temos o patins vertical, que é usado numa rampa bem inclinada também, certo? E tem o freestyle também. Então aí são várias as modalidades, né? De aventura e radicais também.
Então, pessoal, concluindo a nossa aula, né? Hoje a gente abordou alguns esportes, né? Esportes individual, esporte coletivo, esporte radical, esporte de aventura. A gente entendeu, né, o que é o esporte. O esporte ele é um conjunto, né, de práticas de atividade física, onde existe uma regulamentação, existe todo um segmento de um critério, né, de regulamentos, criado por federações dos respectivos países. Então cada modalidade esportiva tem a sua federação, né, onde eles organizam e regulamentam a modalidade esportiva, certo? Nós falamos um pouco sobre um grande evento esportivo que são os Jogos Olímpicos, onde dentro dos Jogos Olímpicos abordam, né, várias modalidades esportivas, coletivas, individuais, certo? E esses Jogos Olímpicos eles trazem uma unificação de todos os povos. As nações, né, vêm para um determinado, né, país que foi escolhido para sediar esse grande evento, e por meio do esporte, né, eles competem e ali vão se socializando, entendeu? Interagindo, e com isso trazendo muitos valores, né, para dentro do esporte. Então o esporte ele tem essa capacidade, né, de mobilização, ele tem esse poder, né, de atrair as pessoas, né, de juntar as pessoas, de reunir as pessoas, de fazer amizades, né. Por meio do esporte, né, tem muitos valores que o atleta pode aprender, como saber perder, respeitar o adversário, né, respeitar o indivíduo, respeitar o próximo, respeitar o professor, ter disciplina, ter compromisso com horários, com regras, com regulamentos. Então o esporte, né, tem esses valores. Saber trabalhar em equipe, né, esse processo de equipe dentro do esporte coletivo, certo? Então o esporte ele traz uma série de benefícios para quem pratica, né? Inclusive a questão da manutenção da saúde, né? A saúde e o bem-estar, que por meio do esporte você está fazendo uma atividade física, onde essa atividade física vai te ajudar, né, na prevenção do surgimento de algum tipo de doença. Então é muito importante a prática de esporte. Pode ser esporte de alto rendimento, pode ser esporte amador, o importante é praticar algum tipo de esporte, né? Ou seja, praticando esporte, você vai estar fazendo atividade física e contribuindo com a sua saúde, beleza? Então finalizamos aqui a nossa aula e até a próxima aí. Valeu!